Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Apocalipse do capítulo 17 ao capítulo 19. Eu entendo que a grande tribulação seria esse período que vai acontecer durante toda a última semana profética de Daniel. Essa 70ª semana, de acordo com o que é citado lá no texto de Daniel, do profeta, no capítulo 9, versículos de 20 a 27. Eu entendo que 69 dessas semanas proféticas já se cumpriram, até a morte de Jesus. E aí, pelo próprio texto lá da profecia das 70 semanas, no texto de Daniel, nós vemos que depois de 7 mais 62, 69, parece haver um lapso de tempo, porque fala a respeito de muitos dias e essa coisa toda, então não está falando de uma sequência. E aí então depois fala do acordo de paz por uma semana, e aí o acordo de paz com Israel por uma semana, essa última semana, os 7 anos finais, com a quebra do acordo no meio desse período. Então, essa 70ª semana profética de Daniel, como está lá no capítulo 9, versículos de 20 a 27 do livro do profeta Daniel, deve acontecer, entendo eu, depois do arrebatamento. Se o arrebatamento for no meio ou se for no final, eu não estou preocupado em ter razão com relação a isso. O que está revelado é que o arrebatamento vai acontecer. Como as coisas vão acontecer, isso pertence ao Senhor, porque não está revelado os detalhes de como as coisas vão acontecer. Está revelado o que vai acontecer. Eu, quando faço toda essa explicação, claro, faço a tendência para a forma que eu entendo como mais ajustada para essa devida interpretação. Mas eu não estou preocupado que seja só desse jeito. Agora, eu entendo sim que o arrebatamento acontece, e aí então os eventos começam a se desenrolar de forma mais estranha na questão da humanidade, abrindo a possibilidade de um líder mundial. Não é nova essa discussão a respeito de um líder mundial. Parece que ao longo dos anos as coisas vão acontecendo e vão chamando mais atenção para isso. Neste tempo de pandemia, entre os anos de 2020 e 2021, teve notícias a respeito disso, vindo da Inglaterra, por exemplo, a recomendação de se pensar a respeito de um líder mundial para que pudesse haver um combate mais efetivo e mais homogêneo com relação às coisas da propagação do vírus e tudo mais, na questão de saúde, porque alguns lugares queriam tomar cuidado, outros lugares entendiam que não precisava se tomar cuidado, e aí então o vírus podia passar por mudanças e mesmo remédios e vacinas poderiam não dar resultado mesmo. Então era necessário se pensar nessa questão, pelo menos essa era a proposta, era se pensar num governo mundial pelo menos para resolver essa situação. Claro, não avançou essa ideia, mas ela voltou a ser discutida. Eu acredito que várias vezes ainda teremos essa discussão ao longo da história, até que ela realmente aconteça de forma definitiva para a instalação de um governo realmente que vá na direção do anticristo. Mas aí ele vai liderar politicamente, quem sabe vai mostrar serviço, gerando esse acordo de paz com Israel, tentando resolver o conflito numa região que tem tantos problemas, e faz o acordo por 7 anos, que ele próprio quebra no meio do período. E eu entendo sim que o arrebatamento acontece e é mais um dos ingredientes para gerar toda essa questão da possibilidade de se conversar a respeito disso. Mesmo que não aconteça antes, eu sei que o Senhor vai encaminhar a história para que isso seja assim discutido, porque está posto que vai acontecer isso, que vai ter um líder mundial, que vai ter aquele que vai fazer o acordo de paz com Israel e que vai quebrar o acordo no meio do período, vai falar de coisas boas, mas na verdade vai praticar coisas erradas. Possivelmente, como acontece no meio da política, terá defensores que acreditam que ele só está tentando fazer a coisa certa, então ele precisa de liberdade, mesmo que seja por meios estranhos, tem que deixar ele livre, porque outro faria pior, e essas são as justificativas que sempre aparecem quando se tenta defender isso. Me preocupa quando o cristianismo é envolvido no meio de tudo isso, mas este momento da mensagem não é para falar a respeito disso. Nessa mensagem de capa a capa já falamos a respeito dessa situação envolvendo questões políticas. Mas
neste momento da grande tribulação, nós temos sim uma questão política, que é o líder mundial, o anticristo. E aí então a profecia começa a se cumprir para valer quando ele faz o acordo de paz, e no meio do período ele vai quebrar esse acordo. Ele ainda vai tentar mostrar que tem coisas boas, que tem boas intenções, ou que está fazendo a coisa certa, mas na prática estará fazendo sim já coisas complicadas. E a partir da metade do período, quando quebrar o acordo de paz, aí sim ficará declarado o problema todo. Parece que vai haver um acirramento dessas questões, e alguns até entendem que só aí começa a grande tribulação, mas na verdade ela já terá começado quando o processo começou, quando iniciar a última semana de Daniel. Só vai ficar mais acirrada depois desse primeiro período, a partir da metade desse período de 7 anos, quando o acordo de paz é quebrado com 3 anos e meio. Então, a grande tribulação está sim dividida em 2 períodos, que alguns acreditam que seja só o último período, o da grande tribulação, mas eu entendo que não, que desde o começo nós já estamos falando sim da grande tribulação. Eu vejo o arrebatamento antes por conta daquela questão de Tessalonicenses, que diz que virá como um ladrão. Então nós estamos vendo as dores de parto, nós estamos vendo já alguns sinais, mas ainda são sinais esporádicos, não é definitivo, como acontece realmente no trabalho de parto, onde parece que já está indo e de repente não está indo ainda demora um tempo, é só um comecinho, já é as primeiras sensações, mas ainda está só começando. Então, da mesma forma, e aí então no meio disso acontece o arrebatamento, entendo eu, que vem como um ladrão, quando as pessoas menos esperam acontecerá, e aí então todo o processo se desenrola. Começa então a contar o período da grande tribulação a partir do arrebatamento? Não, o período da grande tribulação, dos 7 anos da última semana de Daniel, começa a contar a partir do acordo de paz com Israel, por 7 anos. Esse é o ponto que define o momento da grande tribulação começar. Quanto tempo? Então quanto tempo depois do arrebatamento isso aconteceria? Não sei. Como eu disse, eu não me preocupo necessariamente em que seja essa sequência de eventos, inclusive. O que eu sei é que o arrebatamento vai acontecer. Eu entendo que o momento dele é antes de iniciar a grande tribulação, mas se for depois, eu quero estar do lado certo da história. Eu quero comemorar o dia do Senhor e não ficar preocupado com a aproximação do dia do Senhor. Pode ser então de várias formas. Eu entendo dessa forma do vir como ladrão, sem o aviso, mas o importante, eu quero insistir nisso. Eu faço a explicação. Se nós fizermos um estudo mais aprofundado a respeito de escatologia, eu vou falar muito mais, você vai poder notar que eu vou falar mais realmente da visão que eu entendo como a correta, mas eu não me preocupo que ela seja única, eu não me preocupo que seja só desse jeito, porque o que está revelado é que o arrebatamento vai acontecer. O que está revelado é que vai ter um acordo de paz. O que está revelado é que vamos ter uma quebra desse acordo de paz no meio do período de 7 anos. O que está revelado é que Jesus volta para lançar o falso profeta e a besta, o anticristo, no lago que arde com fogo e enxofre, e prender Satanás por 1000 anos e iniciar o reinado milenar. Isso está dado, isso está revelado. Isso pertence a nós e nossos filhos. Aquilo que não está revelado pertence ao Senhor, e como o Senhor entender que deve desenvolver todo esse processo, Ele vai fazer dessa forma. Eu apenas entendo que há sim essa sequência entre arrebatamento, uma questão mundial de comoção, o encaminhamento com outros ingredientes, e esse mais um ingrediente que permite o encaminhamento para a questão do governo mundial, do anticristo, a questão do acordo de paz com Israel, tentando tirar o foco talvez de algumas questões de problemas que estão acontecendo pelo mundo, tentando mostrar que está realmente agindo, resolvendo um conflito de tantos anos numa região muito complicada, e aí então os eventos estarão se desenvolvendo. Entendo sim dessa forma, mas de qualquer forma eu entendo mais ainda que o que está posto, isso sim é realidade, é isso o que nós temos que anunciar e dizer, isso vai acontecer. Sobre isso, se alguém disser que não vai acontecer, eu vou dizer, não, isso vai acontecer, está posto na profecia. Agora, como os detalhes vão se desenvolver? Bom, eu tenho uma posição, eu falo a respeito dela, mas se for de outra forma eu quero estar lá. Eu não quero fazer como os judeus que definiram tudo para ver o Messias, e quando o Messias não encaixou exatamente naquele desenho que eles fizeram, e eles nem notaram que o Messias já tinha vindo. O segundo período da grande tribulação, que alguns até entendem que seria só esse período da grande tribulação de fato,
ele vai ser caracterizado sim com o rompimento do acordo de paz, e aí teremos outros problemas, outras situações que parecem mais sérias. Mas eu entendo que é só o acirramento, só é o aproximar realmente do parto em si. As dores de parto estarão mais intensas, apenas isso. Já vai estar acontecendo antes, como já tem acontecido ao longo da história, um pouco em cada momento da história. E aí, quando o remanescente estiver prestes a sucumbir, Jesus volta para o reinado milenar. Depois da batalha em que ele prende a besta e o falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre, e da prisão de Satanás por 1000 anos. Jesus volta para reinar durante esse tempo do reinado milenar, ainda antes de uma vitória definitiva, que acontece depois apenas que Satanás é solto depois desses 1000 anos. Falando a respeito da porção específica de hoje, algumas coisas nós já falamos, é verdade, mas falando especificamente da porção de hoje, não dessa forma mais geral, a respeito do estudo da escatologia, pensando numa devocional, mas também com aspectos de estudo, porque essas porções finais do Apocalipse envolvem bastante questão de estudo, nós lemos sobre a grande meretriz, o seu envolvimento político realmente, a sua atuação e também alguns eventos que envolvem a atividade da grande meretriz. Pelo que nós podemos notar, meretriz aqui representaria uma prostituição espiritual, que se une ao poder político dominante numa luta contra o Senhor para a batalha final. Ao longo da história, pelo menos no caso do cristianismo, desde que o cristianismo foi reconhecido como religião oficial do Império Romano, essa tentativa de unir religião com a política tem causado mais problemas do que avanço missionário propriamente dito. O avanço missionário parece que é feito porque as pessoas dizem que o país é cristão, ou que as pessoas são cristãs, mas não há um compromisso real com a mensagem do Evangelho. É muito mais de boca, é muito mais de questão política, é muito mais de imposição, ou apenas porque é bonito, é legal, vale a pena, do que realmente por uma conversão de fato. Então, eu entendo que essa união entre poder político e poder religioso é uma união muito complicada, e ela parece apontar muito mais para a questão do anticristo, para a questão da grande tribulação, do que para uma solução de todos os problemas. Ao longo da história isso foi piorando, fogueira, perseguições, enforcamentos, mortes, guerras, tudo em nome da fé. Como se fosse para resolver todos os problemas, como se esse fosse o evangelismo. E não é, o evangelismo não é esse. É mudança no coração, é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é brigar por pedaços de terra, mas é lutar para que o coração realmente seja circuncidado e transformado na presença do Senhor. Mas aí quando o poder político e o poder religioso se unem, parece que a luta é diferente. Parece que se fizer essas coisas que envolvem mais a questão política, resolve-se a questão religiosa. E no fim nós nos afastamos muito mais do que é realmente o verdadeiro evangelismo. É assim que eu vejo essa situação. Então, eu acho complicado isso. Com a reforma protestante, houve essa tentativa de separar um pouco essa coisa toda, porque o poder político estava ligado com a Igreja Católica, e aí então a reforma protestante pretende avançar agora com o evangelismo e não ligado necessariamente ao poder religioso da Igreja Católica, do Papa e tudo mais. Então surge a noção de Estado laico juntamente com a ideia do renascimento, do iluminismo, no meio da reforma protestante. E isso nasce com essa intenção de que não se haja a obrigatoriedade de se falar que está evangelizando, na verdade, por questões políticas, porque o evangelismo vai muito além dessas questões meramente políticas. E então surge isso, mas ao longo dos anos, mais uma vez, e nós temos visto isso muito no nosso Brasil, o poder político mais uma vez está se unindo com a questão religiosa, e não é só no Brasil, está novamente havendo um movimento muito grande nessa direção, e não só envolvendo o cristianismo, envolve outras tantas religiões. O poder político parece se unir com o poder religioso, e isso então me faz olhar que isso, me faz entender que isso está apontando muito para essas dores de parto, porque esse seria o grande eixo da ideia do anticristo e do falso profeta. O anticristo seria o poder político e o falso profeta o poder religioso. E eu vejo isso nessa situação, eu vejo esse desenho, as pessoas sendo cauterizadas no meio de tudo isso, e a humanidade vai se preparando de novo para ter muito essa ligação. E na verdade o que isso vai fazer o anticristo ter o poder, legitimado inclusive pela fé. A fé deveria aproximar as pessoas do Senhor. E muitos, quando usam essa fé, por meramente
posições políticas fazem com que as pessoas se afastem do Senhor. Mas parece que estão buscando, parece que estão se acertando com Deus, e na verdade estão distantes do que o texto realmente revela. Nós estamos terminando a leitura da Bíblia. Eu levantei alguns pontos que mostram diferença em relação ao que normalmente é pregado e o que a Bíblia realmente diz. Por isso alguns podem dizer que eu sou herege, mas foi assim que a reforma protestante aconteceu, com alguém tendo coragem de dizer, não é isso que a Bíblia diz. E eu estou dizendo, não é o que dizem, o que está definido que a Bíblia diz. Eu estou dizendo o que a Bíblia realmente diz. E se tiver alguma coisa que eu entendi errado, eu espero que o Senhor mude no meu coração. Eu quero dizer o que o Senhor tem para dizer. Eu não quero dizer a minha vontade, eu não quero dizer o que está estabelecido, eu quero dizer o que o Senhor realmente tem para dizer. Oremos para evitar o que se pensa naturalmente, que um poder político misturado com poder religioso pode favorecer o evangelismo. A história mostra que isso tem piorado a questão do evangelismo. E mais, parece que o Apocalipse nos mostra que essa união entre o poder político e o poder religioso é a representação do falso profeta e do anticristo. Quando nós andamos nessa direção, nós estamos na direção das dores de parto para esse evento. Temos que tomar cuidado com relação a isso. Na visão do Apocalipse, na porção de hoje, o João vê mais um anjo, e esse anjo mostra grande autoridade, capacidade de iluminar a terra, inclusive com a sua glória. Um anjo então decreta em sua fala a queda de Babilônia. Babilônia aqui não é necessariamente um lugar específico, o local geográfico. Já falei, essa é a ideia de comparação com o poder que já oprimiu no passado, mostrando que terá esse mesmo poder parecido com o que aconteceu no passado, quando Babilônia fez isso, ou até mesmo em outros momentos comparando com Roma, quando Roma fez isso com os cristãos. Essa é a ideia. Pode ser o lugar geográfico, pode ter o mesmo nome, como pode ser totalmente diferente, apenas representar como exemplo. Então pode ser tanto uma coisa como outra. O anjo declara a queda da Babilônia e daquela que oprimia aqueles que ainda tentavam buscar a vontade do Senhor, aqueles que serviam ao Senhor. O Senhor anuncia com voz forte, o anjo então anuncia com voz forte e potente: sai dela, meu povo. Sai do meio dessa loucura de misturar política e religião, povo de Deus. Sai do meio dessa loucura. Evangelizemos realmente para que haja mudança de vida e não para que ideias políticas sejam implementadas. Evangelizemos realmente para que haja conversão e mudança de vida e não para que as pessoas escolham candidato com base nessa situação. O reino não é deste mundo, Jesus disse. Vamos levar isso em conta. Sai do meio dela, povo de Deus. E vai chegar o momento em que Babilônia será realmente destruída. E o Senhor já vai decretar através do anjo: sai do meio dela, porque ela vai ser destruída. Nós devemos deixar de lado aquilo que não agrada ao Senhor. Nós precisamos deixar de lado os entendimentos enraizados. Devemos buscar preferencialmente aquilo que é realmente a vontade do Senhor e deixar Ele mudar em nós aquilo que nós preferimos. O que nós preferimos é de um coração enganoso. A resposta certa vem do Senhor, nos diz Provérbios. Precisamos entender, discernir e nos afastar do que vai contra o desejo do Pai. A queda da Babilônia daqueles últimos dias, quer seja física, quer seja com esse nome, ou quer seja apenas uma representação espiritual do que estará dominando naquele momento, é decretada. Muitos morrerão pelo poder dessa cidade, porque ela terá poder para aprontar e fazer coisas erradas, como se estivesse buscando o melhor e o acerto. Não quer dizer que se matava apenas na Babilônia. Essa nova Babilônia será o centro político daqueles dias, qualquer que seja o lugar e qualquer que seja o nome. Será também o centro financeiro e religioso desse mundo nos dias da grande tribulação. Tudo isso, como eu disse, espiritualmente falando, pode ser o local geográfico e pode ter o mesmo nome, como pode ser em outro local e ter outro nome. Muitos verão esses acontecimentos, então nós temos que anunciar aquilo que realmente a Bíblia diz, aquilo que está revelado, para que as pessoas que ouçam o que nós temos a dizer possam ter claro que cada um dos eventos já estavam anunciados muito antes deles acontecerem. E então não pensem em qualquer outra coisa ou qualquer outro encaminhamento, ou sejam mais enganados naquele momento, mas que essas pessoas possam saber que a Bíblia já declarou cada um desses eventos há muito tempo atrás, desde a época do profeta Daniel, pelo menos. Depois da queda de Babilônia,
As pessoas se admiram com aquilo, porque era uma cidade poderosa, suntuosa, e até começam a lamentar vendo aquela queda. Se nem mesmo uma cidade que parecia invencível consegue resistir, é porque realmente o fim se aproxima. Alguma coisa está mudando. É isso que nós devemos anunciar. A vitória, essa pertence ao Senhor. Não importa o poder político, não importa o quanto uma pessoa mande aqui, se não for o Senhor, não acontece nada. Nos alegremos no Senhor. No último capítulo da porção de hoje, nós vemos uma verdadeira festa no céu. O Cordeiro está reunido para as suas bodas. Júbilo, alegria, festa, aleluia! O momento agora é da declaração. O momento da declaração do fim de Babilônia, quando o anjo declara o fim da Babilônia, é visto no céu e mostra essa festa por conta da queda da Babilônia, porque agora chegou a hora de encaminhar todas as coisas. Aquilo que todos esperavam e sabiam que ia acontecer, aconteceu. Agora vamos ao fim, vamos endireitar essas coisas. Os dias para isso acontecer, eles se aproximam. Eu não sei quando será. Eu não sei em que momento vai acontecer. Eu sei que quando começar para valer, nós temos 7 anos. Mas até começar, eu não sei quanto tempo ainda falta. Mas isso está se aproximando. Está declarado que vai acontecer e o Senhor vai cumprir isso. Que aqueles que buscam realmente a vontade do Senhor possam celebrar e possam ver esse tempo de alegria, tempo de vitória nesse momento da parte do Senhor. Aqueles que buscam a vontade do Senhor verão o dia do Senhor dessa forma. Aqueles que não buscam a vontade do Senhor terão problemas. Então anunciemos para que mais pessoas entendam que vale a pena estar do lado do Senhor nessa história. O texto termina com o Senhor Jesus voltando para a batalha contra o anticristo e o falso profeta. E esses inauguram logo o lago de fogo que arde com enxofre. O tempo do domínio da maldade, esse que até parecia bom, tinha algumas coisas que as pessoas até gostavam, mas na verdade já era cruel desde o começo e piora ao longo do tempo, mas com alguns, quem sabe, até legitimando e concordando e achando que é assim mesmo. Esse tempo está terminando. O texto revela que vai haver todo esse poder, que vai parecer invencível, mas esse poder vai cair. Depois dos últimos 7 anos, dessa última semana profética de Daniel, a cena será exatamente a que nós vemos no final do texto da porção de hoje. A volta de Jesus, aleluia, para um novo começo. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.